Desde que bonecas existem, elas carregam versões reduzidas das roupas de seu tempo. Mas, em 1959, esse universo ganhou um propósito claro. A Barbie inaugurava um guarda-roupa concebido como extensão de uma ideia, a de uma mulher moderna, autônoma e inserida no mundo da moda. Foi esse conceito que deu sentido à boneca e definiu sua linguagem visual desde o início. Não estamos falando apenas de roupas e miniaturas, estamos falando do ponto de partida, da construção estética de um ícone. Isto é mais do que roupa de boneca. Isto é história da moda. Isto é Barbie. E esta é a história por trás de como ela se vestiu para o sucesso. A ideia da Barbie começou quando Ruth Handler percebeu algo simples, mas revelador. Sua filha, Bárbara, cujo nome acabaria inspirando da boneca, passava horas brincando com bonecas de papel, sempre criando situações adultas para elas. Foi aí que Ruth entendeu que faltava no mercado uma boneca que permitisse esse tipo de imaginação. Anos depois, em 1956, durante uma viagem à Europa, Ruth e Bárbara viram em uma vitrine em Lucerna, na Suíça, uma boneca alemã chamada Build Lily. A silhueta adulta chamou a atenção das duas e ajudou a dar forma ao que a Barbie se tornaria. Quando voltou aos Estados Unidos, Ruth levou a ideia adiante e começou a redesenhar a boneca ao lado do inventor e designer Jack Ryan. Ryan, engenheiro formado em Yale, costumava contar que precisou usar uma lima suíça para remover os mamilos dos primeiros protótipos. É um detalhe que mostra o quanto o projeto ainda buscava uma identidade própria. Nessa fase inicial, um representante da agência de publicidade da Mattel chegou a dizer que a boneca parecia uma prostituta de rua alemã. Era o início do desafio de transformar o conceito em algo elegante, moderno e, acima de tudo, vendável. O conceito central da Barbie, uma boneca com corpo adulto para que as meninas pudessem projetar seus próprios futuros, enfrentou uma resistência enorme dentro da Mattel. Todos os executivos eram homens e não acreditavam que as mães comprariam uma boneca com seios. Nem mesmo Elliot Handler, cofundador da Mattel e marido de Ruth, se empolgou com a ideia. Ruth tentou apresentar o projeto várias vezes, mas a resposta era sempre a mesma. Não, isso não vai funcionar. Mesmo sem aprovação oficial da Mattel e enfrentando um ceticismo que parecia inabalável, Ruth Handler decidiu seguir em frente e começou a montar sua equipe quase em segredo. O primeiro nome que ela trouxe para o projeto foi Charlotte Johnson, que se tornaria a primeira designer de vestiário da Barbie e uma das figuras mais importantes na construção da identidade visual da boneca. Charlotte já havia trabalhado como designer de roupas na 7th Avenue, em Nova York, e quando Ruth a encontrou, ela lecionava design no prestigiado Chouinard Art Institute, o mesmo onde Walt Disney formava seus animadores. O segundo grande desafio estava na engenharia da alta costura em miniatura. Ruth exigia detalhe. Charlotte, conhecida pelo perfeccionismo, precisava criar réplicas fiéis de tudo: lingerie, vestidos de noite, casacos estruturados. Trabalhar em escala reduzida significava repensar materiais e proporções. Estampas, que pareciam delicadas em tamanho real, ficavam enormes na boneca. Ainda assim, era preciso garantir forros, bainhas e até zíperes em miniatura. Para que esse nível de cuidado não ficasse apenas no papel, alguém precisava garantir que ele sobreviveria à produção em série. É nesse ponto que o papel de Charlotte vai além do desenho. Ela se torna a guardiã técnica da visão estética de Ruth Handler no chão de fábrica, acompanhando de perto como cada ideia seria de fato costurada. O preço da boneca precisava ficar em torno de $3 e a produção americana não entregava acabamento suficiente nessa escala. Ruth, então, leva a fabricação ao Japão no fim dos anos 50, apostando que o custo menor não sacrificaria o detalhe. Do ponto de vista econômico, Ruth sabia que, para tornar a boneca viável, precisava das economias oferecidas pela manufatura no exterior. Para isso funcionar, os custos de produção precisavam cair. Os salários no Japão eram significativamente mais baixos do que os dos Estados Unidos, algo crucial para manter o brinquedo dentro do que os pais aceitariam pagar.
mesmo com uma tarifa de importação de 35% incidindo sobre o produto. Mas não era só custo. A produção das roupas exigia um nível de trabalho manual minucioso. Zíperes diminutos, botões em escala, forros internos. Era um tipo de habilidade artesanal pelo qual o Japão já era conhecido. Muitas roupas eram costuradas à mão por trabalhadoras japonesas em suas próprias casas em regime de trabalho domiciliar, o que permitia um acabamento próximo da alta costura, por um custo que, nos Estados Unidos, seria inviável. Charlotte Janson instalou-se no Hotel Imperial em Tóquio por 2 anos. Em vez de apenas supervisionar, ela trabalhou lado a lado com a costureira Fumiko Matsuka, ajustando protótipos de zíper em parceria com a principal fabricante do setor. Juntas, elas criam as amostras que serviriam de modelo para as fábricas e para os trabalhadores domiciliares. Ela colabora com uma das maiores fabricantes japonesas para criar zíperes tamanho zero adequados ao corpo da boneca, com dentes, trilhos e cursores reduzidos a uma escala inédita. Ela também supervisiona a compra de tecidos, usando lupas para verificar a contagem de fios e garantir que estampas e texturas fiquem na escala correta, evitando volume excessivo. Sua atuação vai além das roupas. Charlotte ensina e supervisiona processos como a pintura facial e o implante de cabelo, garantindo consistência na expressão e no acabamento da Barbie. Ao final, torna-se uma espécie de arquiteta técnica, traduzindo a ideia de uma boneca adulta em um produto físico de alta qualidade, viável em escala industrial. O resultado foi um conjunto de 22 trajes que representavam as atividades de uma jovem sofisticada no fim dos anos 50 e início dos anos 60. Esse contexto histórico fazia uma diferença enorme. O pós-guerra estava redefinindo papéis sociais. O baby boom criava a primeira geração a crescer em um mundo relativamente estável, com consumo em expansão e a televisão entrando nas casas. Era o cenário perfeito para uma boneca que falava de futuro. Então, chega 1959. A estreia oficial da Barbie na feira de brinquedos de Nova York vira um pequeno escândalo. A figura adulta destoava de tudo que se esperava de uma boneca. Muita gente na indústria achava que aquilo decretaria o fracasso imediato do projeto. Mas ninguém imaginava que seria justamente o guarda-roupa que salvaria a Barbie. Um detalhe curioso para uma boneca apresentada como uma modelo adolescente. Uma mulher adulta em miniatura precisava, de certa forma, de um corretivo cultural. E é aqui que entra uma distinção importante de tempo. A esta altura, a Barbie já estava tecnicamente resolvida. Charlotte já havia viajado ao Japão, vivido no Hotel Imperial, criado protótipos, supervisionado tecidos e até a pintura facial. A produção existia, funcionava e seguia o padrão de detalhe que Ruth sonhava desde o começo. Mas havia um problema que não se resolvia com agulha, lupa ou máquina de costura. A questão agora não era como fazer a Barbie, e sim como apresentá-la ao público. A boneca estava pronta, o mundo ao redor dela, não. E é justamente nesse momento que a Mattel percebe que precisa de algo novo. Não mais engenharia, não mais costura, mas uma narrativa capaz de convencer as mães de que aquela figura adulta fazia sentido. E é aí que entra Ernest Dichter. Ernest era um especialista em pesquisas motivacionais. Sua tarefa era simples e, ao mesmo tempo, decisiva: conversar com pais e crianças para prever como aquela boneca adulta seria recebida em um mercado acostumado a figuras infantis. Dichter já tinha lidado com um problema dessa magnitude alguns anos atrás. Nos anos 50, as misturas para bolo da Betty Crocker pararam de vender, mesmo sendo práticas e baratas. O produto vinha pronto demais, com ovos em pó incluídos, e muitas donas de casa sentiam que apenas misturar e assar não parecia fazer um bolo. Dichter descobriu que as donas de casa sentiam culpa. A facilidade do produto retirava delas o senso de dever cumprido. Assim, ele sugeriu que a empresa fizesse a adição de ovos frescos. Ao quebrar o ovo, a mulher não estava apenas cozinhando, ela estava investindo seu esforço pessoal. O sucesso foi imediato. A participação era o antídoto. Com entrevistas em profundidade com centenas de crianças e dezenas de pais, ele mostra o conflito.
As mães viam a Barbie como uma ameaça moral, sexualizada demais, capaz de acelerar o crescimento das filhas. As meninas, por outro lado, enxergavam como modelo aspiracional, uma projeção de quem poderiam ser no futuro. Ele analisava como os consumidores transferiam sentimentos para os produtos, vendo carros conversíveis como amantes e sedãs como esposas, por exemplo. Dichter aplicou o conceito de forma ou configuração total para argumentar que os consumidores não veem o produto apenas por seus atributos físicos, como preço, tamanho, mas como uma totalidade, uma personalidade. Ele buscava descobrir a alma dos objetos. A influência primária de Dichter foi a teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Dichter aplicou conceitos clínicos ao comportamento do consumidor, partindo do princípio de que necessidade e impulsos ocultos, frequentemente sexuais ou agressivos, dirigem o comportamento humano. Ao contrário das pesquisas de mercado e estatísticas da época, que focavam no que o consumidor fazia, Dichter buscava o porquê, investigando desejos reprimidos, medos e mecanismos de defesa, como a racionalização. É desse trabalho que nasce o relatório de Dichter, um diagnóstico que não mudava o produto, mas redefinia a maneira de apresentá-lo ao mundo. O pulo do gato de Dichter foi não tentar mudar o que já estava pronto fisicamente, mas reinterpretar aquilo. Dichter percebeu que a resistência das mães diminuía quando o foco saía do corpo da boneca e ia para as roupas. O ponto de virada ocorreu quando ele observou uma mãe mudar de opinião após ouvir a sua filha comentar: "Ela é tão arrumada, mamãe." Dichter entendeu que as mães, embora temessem a sexualidade, valorizavam a aparência social, a etiqueta e a capacidade de suas filhas de se apresentarem bem perante a sociedade. Ele aconselha a Mattel a deixar de vender a Barbie como um brinquedo que, de certa forma, flerta com a sexualidade e a reposicionar o vasto guarda-roupa como ferramenta educacional. A mensagem para as mães seria outra. Brincar com a Barbie ensinaria cuidados pessoais, aparência, etiqueta, como se vestir adequadamente para diferentes ocasiões sociais. Dichter dá nome a essa estratégia ao falar de uma máscara de virtude, uma ideia freudiana. A ideia era usar a educação e preparo social como máscara para cobrir o rosto da ambição, o desejo das meninas de serem adultas e independentes. As roupas detalhadas que Charlotte Johnson havia criado passavam a ser uma justificativa moralmente aceitável. Ao permitir que a criança brinque com diferentes looks, a mãe estaria preparando a filha para o futuro, não comprometendo sua inocência. Assim, a culpa materna em relação à compra é neutralizada. A Mattel implementou essas descobertas rigorosamente. A própria profissão da Barbie a apresenta como uma modelo adolescente, justificando a necessidade de ter muitas roupas e um corpo de manequim, e a afastando da conotação de um símbolo sexual. O foco na qualidade das roupas ajudou a levar o status da boneca de barata para sofisticada, apelando ao desejo de status das mães. Dichter aconselhou que a publicidade fornecesse argumentos para a criança usar contra a mãe, permitindo que a filha dissesse: "Mamãe, isso me ajuda a aprender a me vestir." Essas descobertas são incorporadas à primeira campanha de televisão da Barbie, criada pela agência Carson Roberts. O comercial começa a ser exibido na primavera de 1959 durante o programa The Mickey Mouse Club. A Barbie aparece como a Teenage Fashion Model. O foco não é o corpo, mas a elegância e os looks adequados para cada ocasião. Na prática, o comercial transforma o conflito em consenso. A mesma boneca que as meninas viam como projeção de futuro, agora é apresentada às mães como um instrumento de preparação para a vida adulta e até para o casamento. Brincar com a Barbie passa a ser descrito como uma forma de ensinar amor próprio, cuidado pessoal e relações sociais, aproximando a criança do mundo adulto de maneira gentil e não ameaçadora. Para entender por que essa narrativa funcionou, é preciso voltar ao pós-guerra. Durante a Segunda Guerra, muitas mulheres assumiram funções fora de casa. Quando o conflito terminou, foram pressionadas a voltar para o lar, como se aquela autonomia recém-descoberta tivesse sido apenas um intervalo. Esse vai e vem deixou marcas profundas.
Por fora, defendia-se a imagem da dona de casa perfeita. Por dentro, persistia o desejo de continuar ocupando espaços no mundo. E é justamente nesse contraste que a Barbie encontra terreno. Para muitas mães, destacar a filha não era só vaidade, era uma forma discreta de reparar aquilo que elas próprias haviam perdido. Olhar para a menina era imaginar um futuro menos estreito, menos condicionado, quase como se, ao vesti-la de possibilidades, pudessem reescrever a própria história. A Barbie surge nesse ponto de tensão, oferecendo não apenas o papel tradicional, mas uma abertura simbólica para outros caminhos. Enquanto a Mattel caminhava com cautela, Ruth agia como presidente desde o início. Ao romper, ainda que de forma sutil, os laços rígidos entre feminilidade, casamento e maternidade, a Barbie abria caminho para que as meninas explorassem futuros fora dos limites domésticos. Ela permitia que a criança experimentasse papéis da vida adulta usando apenas a imaginação. Lançada como uma modelo adolescente, ela oferece uma projeção de futuro diferente do esperado para a época. No fundo, esta é a história de como a boneca mais polêmica do mundo foi salva por 22 outfits de alta costura em miniatura. Para entender por que o plano funcionou, é preciso voltar alguns anos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o corpo feminino foi moldado pela escassez. Roupas de cortes retos, ombros largos de inspiração militar e saias encurtadas para poupar tecido. A moda funcionava como parte do esforço de guerra, presa à lógica da utilidade. Essa rigidez começa a ruir em 12 de fevereiro de 1947, quando Christian Dior apresenta uma nova silhueta que ficaria conhecida como o New Look. Em vez de economia, ele usa metros de tecido numa única saia, um gesto visto como excessivo e até antipatriótico, mas que devolve o luxo ao centro da aparência feminina. Dior não apenas desenhava roupas, ele arquitetava o corpo. Seus vestidos eram monumentos de engenharia têxtil, com corpetes embutidos, barbatanas e forros de seda. Era uma moda construída onde o corpo da mulher deveria se sacrificar para se adaptar à forma do vestido, e não o contrário. A moda parisiense, a alta costura, dominava o mundo. Na América do pós-guerra, a alta costura não era apenas uma questão de vaidade, era o norte magnético da cultura visual feminina. Sob o luxo, exigia uma disciplina ferrenha. A elegância era vista como a base do caráter e o resultado de um rigoroso autocontrole. Da Europa, Charlotte Johnson traz referências de Christian Dior, Balenciaga e Coco Chanel, reduzidas a moldes de 29 centímetros. Ao reduzir os designs de Paris para a escala da boneca, a Mattel permitiu que a classe média americana experimentasse em miniatura um luxo europeu antes acessível a poucos. A estratégia da Mattel foi usar a moda como mediação. Uma mulher livre ainda causava desconforto, mas uma mulher bem vestida despertava respeito. O guarda-roupa da Barbie ensinava isso na prática. Antes de aspirar a novos espaços, era preciso parecer adequada a eles. O vestido certo não era apenas vaidade, era a chave para abrir portas que o dinheiro e o nascimento costumavam trancar. A Barbie ensinou a uma geração que era possível ser tudo o que você quiser, desde que você dominasse os códigos visuais do mundo moderno. Ser tudo não vinha antes do visual, vinha depois. Ao transformar códigos de alta costura em roupas acessíveis, os americanos estavam convertendo prestígio em produto e elegância em consumo de massa. Não era só sobre ser tudo o que quisesse, era sobre aprender como parecer pronta para isso. O próprio título da boneca ajudava a fixar essa leitura. Apresentada como uma teenage fashion model, a Barbie se colocava como referência a ser observada, não como corpo a ser desejado, mas como um modelo. Isso também dava sentido ao excesso de roupas e ao corpo de manequim. A Barbie não precisava de muitas peças, apesar do corpo. Precisava por causa dele. A anatomia, com busto e cintura finos, deixava de ser lida como um convite sexual e passava a funcionar como base técnica. Era o suporte necessário para que vestidos, casacos e saias tivessem caimento correto, como uma alta costura em miniatura. Aos olhos das mães, o que antes parecia barato passava a soar sofisticado, apelando ao desejo de status das mães.
Naquele momento, muitas mães já conheciam bem o roteiro da maternidade. Tinham crescido com a ideia de que cuidar dos outros vinha antes do que qualquer projeto pessoal e sabiam o quanto esse caminho era estreito. Para suas filhas, elas começavam a desejar algo diferente. Não queriam que brincassem apenas de ser mães, mas que aprendessem a se apresentar ao mundo, a circular fora de casa, a ocupar espaços com segurança. A Barbie não apontava para o berço, mas para o futuro. Vestir-se bem, portar-se bem, parecer pronta. Tudo isso oferecia uma forma socialmente aceitável de imaginar a independência feminina, sem desafiar abertamente os valores da época. Faltava apenas um empurrão final. A publicidade passa a ser pensada como parte da estratégia. A orientação de Ernest Dichter é direta. O anúncio precisa dar à criança argumentos para levar a conversa para casa. A filha não pede a boneca por capricho, pede porque ela ajuda a aprender a se vestir. Essas descobertas são incorporadas à primeira campanha de televisão da Barbie, criada pela agência Carson Roberts. A Barbie aparece como uma modelo. O foco não é o corpo, mas a elegância e os looks adequados para cada ocasião. O jingle resume a ideia. Someday I'm gonna be exactly like you. Till then I know just what I'll do. Estes 22 outfits lançados em 1959 como a coleção inaugural de peças avulsas não compunham meramente um catálogo de vendas. Eles eram um manifesto. Foram essas peças que selaram o pacto de aceitação cultural da boneca e inauguraram o que historiadores chamam de período couture da Barbie. Sob o controle rigoroso de Charlotte Johnson, com produção no Japão e decisões tomadas na Califórnia, a Mattel passa a operar uma escala inédita. Ao produzir roupas em volumes nunca vistos para um único personagem feminino, a empresa se torna, em número de peças, a maior fabricante de roupas femininas do mundo. Mas como lucrar com isso? E a resposta vinha de décadas antes. A Gillette já havia resolvido o mesmo problema de outra forma. O barbeador entrava barato na casa, quase como um convite. O custo real vinha depois, nas lâminas que precisavam ser trocadas continuamente. A venda inicial criava o hábito. O refil sustentava o negócio. A Mattel aplica esse mesmo raciocínio à Barbie. A boneca inaugura a relação, mas são as roupas que a mantêm viva no dia a dia. Cada novo outfit renova a brincadeira, justifica a próxima compra e prolonga a presença da Barbie dentro de casa. Assim como o barbeador dependia das lâminas, a Barbie dependia do guarda-roupa. Mas o impacto não estava apenas no número de roupas que a menina comprava, mas também na lógica por trás delas. Ao acompanhar a formação desses 22 trajes, fica claro que nada ali surgiu por acaso. Cada peça ocupava uma função específica dentro de um guarda-roupa organizado para funcionar como o de uma mulher adulta. Esse sistema seguia uma regra simples e rígida. Cada roupa precisava fazer sentido para um tempo, um lugar e uma ocasião. O método TPO funcionava como um aprendizado silencioso. Ao escolher a roupa certa para cada situação, a brincadeira ensinava regras que antes só se aprendiam vivendo. Entre as elites, vestir-se bem sempre foi uma forma de reconhecimento. A Barbie levava esse código para a mão da criança sem precisar explicar nada. Ao vestir a boneca, por exemplo, com o conjunto Cotton Casual, a Mattel não estava apenas vendendo um tecido, estava vendendo o conceito de mobilidade. A criança deixava de se imaginar como uma cuidadora confinada ao lar para se projetar como uma mulher do mundo, capaz de transitar por aeroportos, rodovias e estações de trem. O mesmo poderia ser aplicado ao Roman Holiday. O conjunto, inspirado na aura de Audrey Hepburn, ensinava que a elegância era onipresente. O casaco de seda listrado e os acessórios combinando mostrava que ela podia sair de casa e circular como uma turista, com vestido justo, casaco leve e pequenos objetos que fazem sentido fora do quarto, como os óculos escuros, a bolsa branca e um pó compacto para retoques rápidos. No Resort Set, a lição de mobilidade se desloca para o lazer. A Barbie sai do escritório e entra em clubes náuticos, cruzeiros e balneários, onde descansar também exige saber se portar. O casaco vermelho de algodão com gola alta e o top listrado não foram cores escolhidas ao acaso. Eles funcionam como um uniforme reconhecível do verão elegante.
Chapéu de marinheiros e sapatos de cortiça situam a cena no convés ou à beira d'água, resolvendo um problema prático. Salto fino não serve para madeira nem areia. Até o bracelete dourado cumpre um papel preciso, levando um sinal de sofisticação urbana para um cenário mais ensolarado. Aqui, a brincadeira ensina que o lazer não suspende as regras, ele apenas muda o cenário. Para a mulher moderna, a elegância não tira férias, ela se adapta ao lugar, ao horário e à ocasião. Ao escolher um traje como o Evening Splendor, a brincadeira muda de escala. A criança não está apenas imaginando uma festa, mas testando como ocupar um espaço social visível. O vestido usa brocado dourado que reflete a luz artificial da noite e um corte, tomara que caia, típico de jantares e coquetéis formais, feitos para ambientes fechados e iluminados. A ocasião é clara, eventos exclusivos das grandes cidades dos anos 50, onde estar presente significava ser vista, notada e saber se portar. Em Gay Parisienne, noite viram o cenário principal. A saia volumosa, o brocado dourado e a estola de pelúcia existem para um único propósito: chamar a atenção no momento certo. É roupa de horário nobre, pensada para luz artificial, para ambientes fechados e sofisticados. O lugar também se impõe sem explicação, a Paris elegante de jantares, óperas e eventos formais. Com vestido estruturado, luvas longas e uma pequena clutch, a Barbie não passeia, ela entra em cena. E a lição é simples: status não aparece sozinho, ele precisa ser mostrado. Em contraste, os conjuntos diurnos operam com outra lógica. O arco que vai do Suburban Shopper ao Winter Holiday não apenas vestia a boneca, ele mapeava a rotina de uma adolescente que já se movia com desenvoltura de uma mulher cosmopolita. No Commuter Set, a Barbie troca o brilho da noite por linhas limpas e tecidos contidos, pensados para circular durante o dia. O tailleur azul marinho, a blusa simples e a pequena caixa de chapéu indicam deslocamento constante entre trabalho, compromissos e vida social. Nada ali chama atenção em excesso, e é exatamente esse o ponto. O aprendizado muda. Durante o dia, o poder não vem do espetáculo, mas da adequação. Saber quando não se destacar também é uma forma de controle do espaço. Entre o Picnic Set e o Easter Parade, a brincadeira muda de tom. A Barbie sai de casa para receber, circular e observar, alternando entre encontros informais e aparições públicas mais cuidadas. O guarda-roupa vai além do que aparece por fora. Anáguas florais e camisolas combinadas entram em cena e mudam a lógica do vestir. A lição se torna prática e silenciosa. Elegância não começa no vestido visível, mas nas camadas que sustentam a forma, exigindo preparo e disciplina, mesmo quando ninguém está olhando. Alguns desses conjuntos não se resolvem em uma leitura rápida. Eles carregam decisões de época, de comportamento e de status que pedem mais tempo. Por isso, alguns deles vão ser analisados em detalhes em outros vídeos do Por Trás da História, onde cada costura, cada tecido e cada escolha ganham o espaço que merecem. Aqui, o que importa é entender que é desse conjunto completo, do vestido de gala ao traje cotidiano, que nasce a identidade da Barbie. Até o traje inicial da Barbie nasce com uma decisão precisa. O maiô preto e branco de 1959 resolve um problema muito concreto: aparecer na televisão. Em um tempo em que as telas ainda eram em preto e branco, as listras fortes foram pensadas para recortar o corpo da boneca e fazê-la saltar da imagem granulada. Enquanto outros brinquedos se dissolviam nos tons de cinza, a Barbie permanecia legível, reconhecível e impossível de ignorar, criando ali mesmo uma conexão imediata com quem assistia. O maiô não foi escolhido ao acaso, ele resolve uma decisão-chave sobre como a Barbie deveria entrar em cena. No início, Charlotte Johnson considera lançar a boneca com lingerie, sutiã e anágua como base realista para vestir as outras roupas. Mas essas peças não rendiam brincadeira. Ao trocar a roupa íntima por um maiô, a boneca já saía da caixa, pronta para uma situação reconhecível, ao mesmo tempo em que mantinha uma base neutra para todo o guarda-roupa. Essa escolha também define o cenário. O maiô afasta a Barbie do ambiente doméstico e a coloca ao ar livre, na piscina ou na praia, evocando o estilo de vida californiano que a Mattel queria projetar.
Não é cozinha, não é berçário, é lazer, sol e circulação fora de casa. Os acessórios fecham a equação. Óculos escuros indicam um dia claro. Brincos e sapatos de salto deixam claro que aquilo não é natação. Ninguém entra na água de salto. A ocasião é outra. Posar, desfilar, ser vista. O maiô, então, deixa de ser roupa funcional e vira figurino de modelo. O método transforma uma peça simples em um traje de lazer glamouroso, apresentando a Barbie não como alguém em treinamento doméstico, mas como uma figura moderna, independente e pronta para a vida social. Vistos em conjunto, esses trajes funcionam como um guia prático de circulação social. Cada roupa indica onde ir, como se apresentar e o que é esperado naquele espaço. A mensagem é direta. Sucesso não acontece por acaso, ele é construído pelo domínio desses códigos visuais. Entre tecidos delicados e estruturas de plástico, a Barbie ensina que independência começa quando se aprende a se vestir, conscientemente, o lugar que se quer ocupar no mundo. Essa lógica se estende para além das roupas. Nos anos seguintes, a Barbie começa a ocupar cenários que ainda não estavam disponíveis para muitas mulheres reais. Antes mesmo de Neil Armstrong pisar na Lua, e décadas antes da NASA enviar a primeira astronauta mulher, a Barbie já aparecia vestida para o espaço. Em 1962, a boneca ganha também sua primeira Dream House, um objeto simples, mas carregado de significado. Era uma casa própria, apresentada como sinal de autonomia e controle financeiro, lançada anos antes de muitos estados americanos permitirem que uma mulher solteira abrisse uma conta bancária sem a autorização de um homem. Charlotte Johnson continua moldando a Barbie por mais de 2 décadas. Até o início dos anos 80, ela acompanha cada coleção, orienta novos designers e mantém o mesmo rigor mesmo quando a Mattel atravessa períodos instáveis. Nomes como Carol Spencer e Kitty Black Perkins passam por sua supervisão direta. Em bilhetes escritos à mão, Charlotte reforça a regra central. A Barbie deve sempre ser tratada como uma jovem real de 18 anos, elegante, atual e sempre com uma narrativa própria. Em 1980, a doença impõe uma pausa definitiva. Charlotte se apresenta com o avanço do Alzheimer e a Mattel marca sua despedida com um gesto simbólico, uma Barbie moldada em ouro maciço. Ela não chega a ver o grande ressurgimento da marca nas décadas seguintes, mas o método permanece. Hoje, esse legado pode ser rastreado em acervos como o do The Strong Museum, não como nostalgia, mas como fundação de uma linguagem visual que continua operando até agora. Ao longo da trajetória da Barbie, cada mudança funciona como um pequeno ajuste de foco, da observação de uma menina brincando com bonecas de papel à decisão de produzir em Tóquio, das limas suíças removendo detalhes do corpo da boneca, às lupas examinando a trama dos tecidos, tudo aponta para o mesmo lugar, a tentativa de transformar uma ideia arriscada em um objeto desejado. Quando a resistência cultural parece forte demais, a história muda de registro. Sai da linha de produção e entra na pesquisa motivacional, nas entrevistas em profundidade, no jingle de TV exibido na primavera de 1959. E a cada passo, o guarda-roupa vai deixando de ser apenas pano e costura para se tornar argumento, narrativa, justificativa moral. Encadeados, esses movimentos mostram que a Barbie não foi aceita de uma vez. Ela foi, pouco a pouco, traduzida para a linguagem da moda, do marketing, da psicologia e, por fim, para o imaginário de mães, filhos e colecionadores. Aqueles 22 outfits não vestiram só uma boneca, vestiram uma ideia que convenceu mães, encantou meninas e abriu espaço para imaginar futuros diferentes. Costurada em alta costura miniatura, a Barbie encontrou seu caminho, o caminho para o sucesso. Beautiful Barbie, I'll make believe that I am you. You can tell it's Mattel. It's swell.